gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Deus abençoe a todos os meus amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, teremos então uma palavra de oração, falando com o Pai Criador, pedindo-lhe a bênção, a direção, a inspiração e perdão pelos nossos erros, nossas fraquezas também, e esperar que todos nós sejamos abençoados, não é? E que Ele seja glorificado. Oremos todos, então, agora. Gracioso Pai que está nos céus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós estamos outra vez reunidos em espírito e em verdade, ao redor da Tua santa palavra, Senhor. E nós agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde, pelas vitórias recebidas e por tudo, ó Deus. E também pedimos perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, nossas falhas. Entregamos nossas vidas, nossos caminhos em Tuas santas mãos. Pedimos a bênção em favor de todos os que estão precisando da Tua graça, da Tua misericórdia, da saúde, do alimento de cada dia, do trabalho. Enfim, o Senhor conhece a necessidade de todos nós, ó Pai. E nós suplicamos humildemente tudo isso no nome santo e sacrossanto do Senhor Jesus Cristo e Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, nós estamos aqui com a Bíblia aberta na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 5. Aos Efésios, capítulo 5. E nós temos aqui o versículo 17, por onde gostaríamos de começar, não é? E nós estamos ainda estudando a mensagem As 70 Semanas de Daniel. Fizemos uma pausa, mas ainda está em pauta essa mensagem, As 70 Semanas, que é o terceiro volume, não é? E nós vamos ter a parte de cânticos agora. Depois dos cânticos, então, nós voltaremos com a leitura bíblica e dando prosseguimento, então, neste culto, né? Vamos todos ser abençoados. Vamos cantar agora para a glória do Senhor nosso Deus, não é? Vamos adorar, vamos cantar e esperar que Ele receba o nosso louvor. Cantemos. Alegrias vem trazendo o eterno e santo amor, lá do alto firmamento
para os crentes do Senhor. Vem e limpa nossa vida e com meiga compaixão purifica, nós rogamos, ó perverso coração. Vem, preside nossa vida, divina e santo amor. Dá-nos forças nesta lida, até o nosso sol se pôr. Que estejamos bem dispostos, nosso sangue a derramar, pela causa da verdade, vida ou morte, mais lutar. Ao findarmos nossa luta, quando a luz do céu romper, puros, santos e felizes, que possamos todos ser. Vem conduzir nossos passos para o eterno lar de além, onde a Cristo louvaremos para sempre, sempre. Amém. Pelo mal perdido andei, longe do meu Jesus. Sem amor, sem fé, sem Deus, a perecer sem luz. Mas Jesus então me viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. Esse amor levar também aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode dar. Sua luz e
seu amor sempre concederá. Vosso coração Jesus transformará. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Não há amigo tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Não há também tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Não há momento em que me abandone, não nenhum, não nenhum. Não há desgosto que não suavize, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Crente nenhum é desamparado, não nenhum, não nenhum. Não há aflito que é rejeitado, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Amém. Graças a Deus, que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, não é? Agora sim, vamos aqui então à leitura da Santa Palavra do Senhor, Efésios 5, versículo 17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Graças a Deus, não é? Antes de irmos para a mensagem, eu gostaria de fazer um breve comentário aqui, não é? No versículo 18, não é? Bom, vamos ao 17 também, que começou no 17, não é? Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Esse é um assunto que parece não ter tanta importância, parece ser um assunto corriqueiro, mas não é. É um assunto muito importante para nós cristãos meditarmos, porque cada vez que nós vamos fazer uma coisa, tomar uma atitude, uma viagem, uma compra, ou qualquer coisa que nós vamos fazer, nós, naturalmente, como cristãos, gostaríamos de saber se aquilo é a vontade do Senhor ou não, não é? Todo cristão pensaria dessa forma, que seria da vontade de Deus que eu fizesse essa viagem, que eu fizesse essa mudança, que eu fizesse essa compra, qualquer coisa assim, não é? E, bom, a primeira coisa que você vai observar é o que diz a palavra de Deus a respeito daquilo. Se a palavra de Deus tiver alguma coisa com relação àquele assunto diretamente, então você não terá nenhuma dificuldade, porque a palavra de Deus não faça aquilo, então você não faz. Pronto. E se você fizer, você já sabe que não é a vontade de Deus, porque na sua palavra está escrito ao contrário. Mas e nas inúmeras coisas que não estão escritas na palavra, não é? Então, às vezes, a gente para a pensar, não é? Eu gostaria de fazer isso. Não tem nada na Bíblia que proíba tal coisa. Eu gostaria de fazer, mas eu, mesmo querendo fazer, mesmo gostando de fazer, não o fiz até hoje. Ainda não o fiz. Aí, então, você se põe a pensar, será que é porque Deus não permitiu que você fizesse aquilo, ou é porque você foi negligente com respeito àquilo? Se é que não tem nada contra na palavra de Deus, não é? Então, parece que não tem muita importância, mas é um assunto muito importante. E você quer fazer e não foi, eu vou, mas não deu para ir, e vai passando, e vai passando. Isso acontece comigo, com esse que está falando para vocês, né? Às vezes eu falo, mas eu quero fazer aquilo, e parece ser uma coisa boa. E por que eu não fui ainda? Seria que Deus não estivesse de acordo com aquilo? Seria que aquilo ainda não seria a hora para fazer aquilo? Né? Porque no ministério do irmão Brana aconteceu um fato interessante. Alguns irmãos o incentivaram a ir pregar em Israel. E os israelitas somente creem se eles verem o sinal de profeta. E esses irmãos, então, parece que até um deles era judeu, né? Eles disseram, se o irmão Brana for lá e fizer esses sinais que são realizados aqui para nós, os gentios, e eles virem que foi o sinal de profeta, eles crerão no Evangelho. Crerão que Jesus Cristo é o Messias. Você vê mais ou menos isso na mensagem, o filme O Profeta do Século XX, né? Quando eles virem os sinais de Messias, eles crerão que Jesus Cristo é o Messias. E o irmão Brana, na melhor das intenções, né, querendo fazer uma obra para o Senhor, então se prontificou a ir a pregar lá em Israel e deixar que Deus manifestasse os sinais de profeta lá. E ele tomou o avião e foi. Só que o seu avião fez uma escala, parece-me que no Cairo, no Egito, né? E quando o avião fez a escala lá, o Espírito Santo veio e disse a ele, volte para a América, ainda não é hora para eles, ainda não é hora deles. Então o irmão Brana simplesmente trocou a passagem e voltou para a América, porque ele era sensível à voz do Espírito Santo. Então, quer dizer, ali era uma coisa boa,
que ele ia pregar para os judeus, para que eles crescem que Jesus era o Messias, mas não era a hora. E o Espírito Santo disse, ainda não é a hora deles, ainda não é hora para isso, volte para a América. E ele simplesmente voltou para a América, não é? Então, é apenas um exemplo. Quantas coisas boas você não quer fazer às vezes? Você gostaria de fazer e não faz. Será porque Deus não permitiu porque ainda não é a hora? Ou é porque você está negligenciando aquilo e já devia ter feito? Eu me lembro de um irmão que já é saudoso, né? Ele já está na sexta dimensão, nos esperando lá. Mas às vezes ele se referia a mim, a nossa pessoa, né? E ele chegou a dizer assim, pastor José é muito devagar. E eu às vezes ficava pensando, será que ele está certo? Eu sou muito devagar mesmo, né? Mas ainda, como é que você vai ter uma regra para isso? Se a palavra não condena, se não tem nada na palavra que proíba aquilo, e você quer fazer aquilo e não faz. E como nós não somos profetas, ao profeta Irmão Brano, o espírito de profecia veio a ele e disse, volte para a América porque ainda não é tempo deles. E nós que não somos profetas, mas também somos filhos de Deus, né? Então eu fico pensando, isso aqui é muito importante para você meditar, para eu também, para todos nós meditarmos, olha isso. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu confesso para vocês que eu não tenho uma regra para isso, não é? Eu sou um ser humano como qualquer dos meus irmãos e eu não sei ditar uma regra a respeito desse assunto. Mas já existiu casos que nós desejamos fazer aquilo e Deus nos orientou a fazer e fizemos. E em outros casos não conseguimos fazer e o Senhor não nos disse nada. Se era para ir, se era para fazer, ou se não era. Então, isso aqui é uma pergunta muito importante, mesmo que você não tenha a resposta agora, mas você já fica atento a essas coisas. É a vontade do Senhor? Se você fosse um profeta, o Senhor se manifestaria, ou em sonhos, ou de alguma forma sobrenatural. Mas se você não é, como é que você vai saber, não é? Uma coisa é certa, você sabe que fazer o bem é sempre a vontade de Deus que façamos o bem. Mas às vezes aquele bem que você vai fazer ainda não é hora de ser feito. É o caso do irmão Brandon lá em Israel, não é? Eu tenho certeza que muitos dos irmãos já têm passado por essas experiências e gostaria muito que eu tivesse uma resposta para isso, mas eu não tenho essa resposta. Apenas para nós aguçarmos os nossos sentidos espirituais, para ver se Deus coloca um sentimento no seu coração, ou alguma prova, né, assim, cabal, que você deve ou não deve fazer aquilo. Mas que fica então, essa afirmação ou uma pergunta aqui para nós, se conseguimos entender qual seja a vontade do Senhor, não é? Bom, no verso 18 ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então conta-se que uma certa vez, nosso saudoso evangelista Billy Graham chegou em uma certa igreja e a igreja estava reunida ali discutindo uma questão para ver se excluía ou não um irmão, né? Porque aquele irmão foi visto em um lugar bebendo vinho, né? Em algum determinado lugar bebendo vinho. E como a Bíblia aqui diz, eles citaram a Bíblia, não é? Aí o irmão Billy Graham entrou, chegou e ele ouviu ali o assunto e tal, e eles estavam debatendo ali entre os presbíteros para ver o que ia fazer, se excluiriam o irmão ou não, porque se embriagou com vinho, né? Então está escrito aqui no verso 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele perguntou, o que tratais, não é? Ele disse, é que um irmão da nossa comunhão aqui
foi visto em um determinado lugar tomando vinho. E nós estamos aqui estudando como vamos fazer, qual será a posição que vamos tomar, não é? Porque a Bíblia diz que não pode se embriagar com vinho. Aí o irmão Billy Graham, o evangelista, perguntou assim: e os irmãos já se encheram do Espírito? Olha só, né? Quer dizer, não se embriagar com vinho é uma ordenança, mas e se encher do Espírito também é uma ordenança. E aí vocês já se encheram do Espírito? Ele falou isso, não que ele estivesse intervindo na decisão deles, ou que ele estivesse de acordo também, que aquele irmão estivesse bebendo vinho em determinado lugar. Não era essa a questão. A questão era ter a sabedoria para observar a Bíblia, observar o que está escrito. O mesmo versículo 18 que diz não embriagueis com vinho porque há contenda, diz também para se encher do Espírito. E aí entra aquela famosa expressão, né? Às vezes escoamos um mosquito e engolimos um camelo, né? Mas também aqui é só para acionar o nosso sentido espiritual. E vamos para frente aqui agora. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha que coisa mais linda e maravilhosa. Ter um grupo de pessoas com essas condições, com essas características, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor, no coração. Digo, ao Senhor no coração. Isso é maravilhoso, né? E às vezes nem sempre acontece essas coisas em nosso meio. Mas que está escrito na palavra, está. Que a nossa alma almeja essas coisas, ela almeja. A tua alma como cristão almeja essas coisas. E às vezes nem sempre estamos nessas condições também, né? Outra, vamos ao verso 20 agora. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue dar graças em tudo? Já conseguiu, não é? Por exemplo, mas aconteceu um acidente e amassou o automóvel e feriu alguém, não chegou a morrer, mas feriu, né? Você conseguiria dar graças a Deus? Graças a Deus, Senhor, porque amassou o nosso automóvel e feriu o nosso ente querido, não é? Você conseguiria? Agora, é claro que se a Bíblia disse que tem que ser assim, teria que ser assim, não é? Porque então o que é que nós faríamos? Graças a Deus, Senhor, que a pessoa que foi ferida não morreu. Pronto, não é mais simples assim agradecer a Deus dessa maneira? Porque poderia ser pior. Há um adágio por aí que diz, nada é tão ruim que não possa piorar. Então, dar graças a Deus... Olha como não é, esse não é tão difícil, né? Até, porque dar graças em tudo a nosso Deus e Pai e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dar graças em tudo. Em uma outra escritura está escrito assim, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, ali fecha a questão, né? Nessa escritura aí fecha a questão. Todas as coisas contribuem juntamente. Olha isto, juntamente, uma coisa aconteceu lá, a outra aconteceu lá, elas estão em unidade, em conjunto para que aquilo seja para o seu bem, para o meu bem, porque você ama Deus. Porque nós amamos a Deus. Então, se nós conseguirmos crer nestas coisas, nós vamos ser um crente padrão. Se é que se pode dizer assim, né? Esse é um crente padrão. Acontece a pior coisa, ele diz, graças a Deus, porque todas as coisas contribuem juntamente para o meu bem,
Por quê? Você diria, porque eu amo a Deus, né? Então também são coisas muito importantes. Aí depois vem o 21 agora. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso não é bastante sublime? Não é? Sujeitar-nos um ao outro, sujeitar ao irmão, ter paciência com o irmão, não é mesmo? Falar bem do irmão, se ele se exaltar, a gente se cala. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se Deus não desse o Espírito Santo para o ser humano, não tinha crente nenhum que conseguiria viver o que a Bíblia pede para nós. Isso é certo, porque a natureza do homem, do ser humano, é uma natureza animal. É por isso que Deus, em seu programa de salvação, de redenção, Ele programou dar o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo para o crente. Que batismo do Espírito Santo não é porque tem dons, não é porque prega bonito, não é porque é um mestre nas Escrituras, não é nada disso. Batismo do Espírito Santo é a vida de Deus morando no crente. Olha só, é a vida de Deus morando em nós. Isso é batismo com o Espírito Santo, não é? E aí, porque como nós somos animais racionais, não é? Então, se você encontrar um homem honesto, sério, decente, trabalhador, cumpridor dos seus deveres, né? Um homem exemplo, um padrão, um homem padrão de exemplo. Mas se você entrar no direito dele, se você magoar a família dele, né? Se você desrespeitar a esposa dele, esse homem vira uma fera. E esse é o melhor homem que tem, é o honesto, é o trabalhador, é o decente, é o cumpridor dos seus deveres. Mas ele vira uma fera. Se você desrespeitar a filha dele, ou a família dele, ou qualquer coisa assim, né? E aí você me perguntaria, e ele não teria razão de virar uma fera? Eu penso que sim. Vocês vão falar, meu Deus, esse pastor está confundindo a nossa cabeça, não é? Eu penso que sim, ele teria direito e razões para virar uma fera. Se alguém falasse uma pilhéria, um gracejo qualquer, um desrespeito com uma filha dele ou com uma esposa dele. Ele teria razão suficiente para se tornar uma fera. Agora, aí é que mora o X da questão, não é? Mas o Espírito Santo trabalha pela razão? Não é? Ou o Espírito Santo olha a coisa de cima, já que você está batizado pelo Espírito Santo, então você olha a coisa como o Senhor Jesus Cristo olharia, não é? E aí você, ao invés de virar uma fera, quem sabe você não chame essa pessoa para conversar. Olha, amigo, você não deve fazer esse tipo de coisas. Você está errando porque você está dirigindo um gracejo para uma senhora casada e isso pode não te resultar bem. Agora pode não ter acontecido nada de mal porque nós somos cristãos e nós estamos batizados com o Espírito Santo. Mas se você fizer isso com outra pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, que não é cristão e que age pela razão, você vai apanhar muito. Apanhar mesmo, fisicamente, né? Você vai apanhar muito. Então é melhor que você se cuide, não faça isto. Mas esse controle que você teria só se o Espírito Santo estiver em você. Senão você é um animal feroz, um animal selvagem. Qualquer pessoa é assim, é um animal selvagem, se o Espírito Santo não estiver nele. Então, foi por isso que Deus programou em seu programa de redenção, de salvação, em dar o Espírito Santo para nós, porque é o Espírito Santo que nos controla a nossa natureza. Isso é uma coisa certa, falarmos isto, não é? Então aí você se sujeita ao outro no temor de Deus, não é por medo não, não é por covardia não, é pelo temor de Deus, é pensando
quando você vai fazer uma coisa, você pensa, o que é que o Senhor Jesus Cristo faria numa situação dessa, né? Então, mas vamos parar aqui, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar aqui na mensagem 70 semanas, e nós estamos parados no parágrafo 103, né? Das 70 semanas, que é a última da série de 3, né? Nós estamos na última agora. Então vamos aqui calmamente para nós irmos extraindo esses ensinos trazidos pelo profeta de Deus, não é? Recorde, neste grande período de perseguição, haverá milhões de gentios que morrerão nisso. Essa noiva rejeitada, esse remanescente da semente da mulher, virgens adormecidas, ela passa por isso. Então, aqui ele citou São Mateus 25, né? Porque o Senhor Jesus Cristo ali em São Mateus 25, ele falou sobre as virgens, as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. E isso parece que vai encaixar até no assunto anterior, um pouquinho, há uns minutos anteriores, né? Então, o Senhor Jesus Cristo disse que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. As prudentes tinham as suas lamparinas cheias do azeite e mais uma vasilha à parte para o caso de o noivo tardar-se muito e esgotar-se o azeite da lamparina, então elas terem um outro reservatório para abastecer novamente a sua lamparina, para perdurar até que a noite passasse, não é? Porque durante o dia não ia ser necessário ter lamparina, mas a parábola seria que ele viria de noite, não é? As outras 5 levaram também a lamparina com azeite, mas não levaram uma vasilha de sobreexcelência, não é? Uma vasilha de reserva. E aconteceu que o noivo tardou. Agora, vamos parar um pouquinho para nós pensarmos no azeite. O que representa para nós o azeite? O azeite, nada mais, nada menos que seja o Espírito Santo. É o azeite. Então, as 5 prudentes tinham o azeite, mas tinham também o reservatório. As imprudentes tinham o azeite na lamparina, mas elas não eram prudentes, porque elas não pensaram que quem sabe se o noivo tardar, nós fiquemos sem o azeite. Mas as prudentes pensaram isso, não é? E não sei se você sabe, eu acredito que sim, que o Espírito Santo trabalha em conexão com a sua palavra. A palavra é que conduz o Espírito Santo. Então, se você está com a palavra, evidentemente você está com o Espírito Santo. O Espírito Santo está com você, porque você está com a palavra e a palavra é a ferramenta do Espírito Santo. Mas se você não estiver com a palavra, o Espírito Santo não tem a obrigação de estar com você, né? Então, aí nós começamos a entrar em um beco mais estreito um pouco. E o que é a palavra, né? Se nós voltarmos lá no primeiro versículo lido da Bíblia, você vai falar, então agora que eu entendi que eu precisava saber qual era a vontade de Deus. Eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. Porque Bíblia, todo mundo tem. O mundo cristão tem bilhões de Bíblias espalhadas no mundo chamado cristão, não é? Mas qual é a vontade de Deus? Qual é a palavra de Deus para o seu determinado tempo? Então, se nós não conseguirmos captar essas coisas, nós perderemos o rumo das coisas, né? E o Espírito Santo acompanha a sua palavra. Sempre foi assim. Neste tempo em que nós estamos vivendo, o Espírito Santo está acompanhando a sua palavra profética de Malaquias 4. E Mateus 17:11 e Lucas 17:30, né? E Apocalipse 10 e verso 7. O Espírito Santo está acompanhando a sua palavra, porque agora é o cumprimento dessas escrituras citadas agora. Então o Espírito Santo está acompanhando ali. Se você está fora disso,
então o Espírito Santo não está naquele lugar. Não está com você porque você está fora da palavra. Então isso é saber qual é a vontade de Deus. Senão, quando o profeta foi em Israel, ele estava colocando uma coisa que ainda não era para ser cumprido, ainda não é até agora, porque isso vai acontecer com Israel, deles reconhecerem o Messias, só quando a noiva do Senhor Jesus Cristo subir no arrebatamento. E a noiva ainda não subiu, a noiva ainda está na terra. Então, como que vai colocar a palavra de Deus em um lugar onde ainda não é hora para aquilo? Aí é não saber qual é a vontade de Deus, não é? Mas então, não existe forma, maneira de se ter o batismo com o Espírito Santo sem que você primeiro tenha a plataforma onde o Espírito Santo trabalha, que é a palavra, para aquele dia. Porque se você fosse pegar a Bíblia agora, lá no Velho Testamento, falando assim, meus irmãos, vamos agora nos preparar para o arrebatamento, vamos construir uma arca, porque na Bíblia nós encontramos que um grande profeta de Deus construiu uma arca e ele salvou o seu povo através daquela arca. Se nós começássemos a pregar isso, o Espírito Santo não poderia autenticar isso, porque essa não é a era para se fazer uma arca, não é? Então, e assim sucessivamente, poderia dar outros exemplos, como atravessar o Mar Vermelho, qualquer coisa assim. Essa não é a era para fazer aquilo. A era agora é para se pregar a mensagem, para se preparar, para deixar os espíritos mundanos, para deixar os costumes e para ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? E para se colocar na posição certa, porque é aí que o Espírito Santo vai trabalhar, e é daí que ele vai levar a sua noiva no arrebatamento, não é? Então, é isso aí. Mas, voltando aqui então, ele está falando das virgens adormecidas. Ela passa por isso, ele disse aqui, milhões, ele falou milhões ou milhares, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, milhões. Haverá milhões de gentios que morrerão nisso. Essa noiva rejeitada, esse remanescente da semente da mulher, virgens, quer dizer, 5 virgens, eram virgens, não eram prostitutas, né? Eram virgens, mas eram imprudentes porque não tinham o azeite, porque não ficaram em cima da base da palavra, onde o Espírito Santo trabalha. Elas não tinham azeite por esse motivo. Elas não aceitaram a mensagem de seu profeta, né? Então, milhões passarão por isso, quer dizer, morrerão por não terem o Espírito Santo e, consequentemente, não poderem ter subido no arrebatamento, porque nesse tempo a noiva já se foi, né? Então, olha isto aqui. Virgens adormecidas. Ela passa por isso. Está tão claro como estão 70 semanas. Tão claro. E eles passarão por isso. Assim sendo, se você não tem recebido o Espírito Santo, é melhor que você chegue a ele tão logo quanto possa. Estamos no tempo do fim. Você não deve se enganar que só porque falou em língua, ou porque tem um dom, porque canta bonito, você tem o Espírito Santo. Não se engane com isso, né? Porque Espírito Santo, primeira coisa também que você deve observar, é o seu tipo de vida. Como já foi feito o exemplo ali, se o homem mexe com a mulher, você já vira uma fera, não é? Então, são detalhes. Você olha para isso. A outra coisa agora, aqui, tão logo quanto possa, estamos no tempo do fim. É bom que você se chegue a isto logo, a receber o Espírito Santo, não é? Agora, notem, agora, 7 eras da igreja. Agora, eu não tenho que ir sobre elas porque as temos em fitas. As 7 eras já estavam gravadas, então ele não precisaria ficar citando elas outra vez, não é? E estão sendo postas em forma de livro, e tudo o que... Esse foi o tempo que Deus nunca disse que haveria
tantos dias, tantas horas ou tantos anos. Ele nunca disse coisa alguma, ele disse até que a dispensação dos gentios seja terminada. Até os muros, tem uma reticência aqui, né? Os muros serão pisados até que Deus deixe de tratar com os gentios. Então está chegando o tempo final, quando o ciclo dos gentios se fechará, né? Todas as previsões bíblicas estão praticamente cumpridas já, não é? Então ele diz peste, fome, guerra, terremotos, pais contra filhos, irmãos contra irmãos. Você quer mais evidências do que isso? Agora, não é? Então, quer dizer, o ciclo dos gentios está quase fechado. Então, quando isso se fechar, a noiva subirá no arrebatamento, as virgens nécias perderão o arrebatamento por não terem azeite nas suas vasilhas, por não terem aceitado a palavra, a mensagem que Deus enviou para este tempo, e aí elas passarão pela tribulação. A noiva não passará pela tribulação, mas as virgens nécias sim. E notem que elas eram virgens, eram pessoas decentes, pessoas honestas, pessoas boas, pessoas crentes, mas não tinham o Espírito Santo porque rejeitaram a mensagem de Deus. Isso é sério, rejeitaram a mensagem de Deus, Malaquias 4 e assim sucessivamente, como as escrituras que nós já citamos anteriormente, não é? Agora, encontramos que durante estas eras tivemos a vinda do Espírito Santo e Deus, então, ali no começo, começa a dizer-lhes da rejeição de Cristo. Deus mostrou a João exatamente o que tomaria lugar durante o reino gentio. Agora você não tem tido tempo limitado como os judeus. Quer dizer, para os gentios não tem um tempo estabelecido, tantos anos, tantas semanas ou qualquer coisa assim. Não tem um tempo limitado como tem tido os judeus, não é? Porém, temos um sinal, temos um letreiro. Bom, Deus fez com que os judeus... Deus fez com os judeus exatamente o que ele disse que faria naquelas 69 anos, ou 483 anos, 69 semanas. E resta uma semana ainda. Está determinada uma semana. Agora, não podemos aplicá-lo aqui porque isso é gentio. A igreja. Quantos entendem isso? Agora, isso é Apocalipse, começando com o primeiro capítulo até o terceiro, nos leva a Laodiceia. Laodiceia é a era em que nós estamos vivendo, né? Nos leva a Laodiceia. Agora vemos exatamente como isso foi toda a igreja do mundo, ela mesma. Deus nunca incluiu ao pecador, é só a menos que queira ser salvo. Porém, a igreja do mundo era toda branca. Então vêm os nicolaítas que queriam formar uma organização, entraram os dignatários, isso foi em Laodiceia, Roma, quando tiveram o concílio de Niceia. E que fizeram eles? Eles organizaram a igreja. Então ela começou a perseguir aos cristãos. Você já pensou isso? A igreja perseguindo os cristãos? Isso, se nós não conhecêssemos a história, nós pensaríamos que seria a coisa mais absurda que podia se falar. A igreja perseguindo os cristãos. Os cristãos também não são igreja? Não é igreja também? Veja só isso, né? Seria a coisa mais absurda para se aceitar se nós não conhecêssemos a história, né? Então, é isso que estava acontecendo. Então, começou a perseguir os cristãos, a igreja. Então,
Na próxima era da igreja, o cristianismo, na forma do batismo do Espírito Santo, foi varrido. Porque aí, a igreja que estava perseguindo não era a igreja do Espírito Santo, não era a igreja noiva, era a igreja formal, era a igreja organizada, era a igreja denominada, né, que estava perseguindo os cristãos que não eram organizados, né? Porém, então, como vocês conhecem que eu consegui a história, os pais de Nicéia e os pais antinicenos, a Nicéia e todas as histórias da igreja e os manuscritos mais antigos que pude encontrar, e cada um deles provou a vocês que a igreja de Deus a igreja que Deus estava falando não foi a igreja, aí ele fala o nome da igreja organizada aqui, né? Ou organização alguma. Deus estava falando acerca, e todas estas grandes estrelas da era foram homens que entenderam o batismo do Espírito Santo, o batismo no nome de Jesus Cristo e a vinda do Espírito de Deus, e falando em línguas e interpretação de línguas e cura e milagres e sinais. Isso é o que Deus determina. Ele não pode mudar sua mente, dizer, bom, essa é a minha ideia de uma igreja, a ideia apostólica, agora a minha ideia é uma igreja dignatária. Deus não muda. E todavia o Espírito Santo. E vigiemos e tragamos estas, quando vemos a natureza de Deus e o que ele, e tragamos sua escritura e logo tomemos a história que mostra que dá exatamente no cravo, exatamente na data, no tempo em que tudo o que disse através de João que tomaria lugar sucedeu àquela era gentia. Agora, nós encontramos a era de Laodiceia, sem sombra alguma de dúvidas, sabemos que temos passado pela era luterana, temos passado pela era de Wesley, agora estamos na era de Laodiceia, a última era. E nos damos conta que cada uma daquelas igrejas teve um mensageiro. Encontramos 7 estrelas em sua mão, que eram 7 espíritos que saíram diante de Deus, cada uma teve um mensageiro. Nós já falamos isso aqui outro dia, né? Então é por isso que é bom estar recapitulando, porque se nós considerarmos que existe mais um mensageiro agora, um 8º, então nós desmontamos todo o quadro de Deus, porque lá no quadro de Deus em Apocalipse está 7 estrelas, 7 castiçais, 7 igrejas, 7 espíritos de Deus, que são os mensageiros, é tudo com 7. E se nós contarmos Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham, 7. Não tem lugar para outro mensageiro. Se nós colocarmos um outro mensageiro, então vai desmontar o quadro de Deus. Vai ficar todo fora do quadro. Então, olhemos isto. Isso também faz parte de conhecer qual é a vontade de Deus. Aleluia. Eu estou quase precisando parar já, né? Cada um teve um mensageiro. E vimos a Bíblia e encontramos a natureza que teria esse mensageiro, qual era a natureza desse mensageiro, e escolhemos o homem na história que tinha essa natureza, e então quando encontramos aquele homem na história que tinha aquela natureza, que se encaixava perfeitamente naquelas condições, encontramos que ele foi o mensageiro para essa era da igreja. Logo encontramos
qual espírito e que fez esse homem, e encontramos que foi um santo cheio do Espírito Santo, Santo Irineu e todos aqueles outros, e São Columba e todos aqueles homens cheios com o Espírito, e conhecemos isto pela Escritura, que esse tipo de espírito deveria estar sobre esse tipo de homem. Pelo mesmo tempo, aí está, não pode errar, amém, glória a Deus, isto é simplesmente... Vamos parar, né? Vamos parar aqui. Isso é muito bom nós podermos meditar, frisar estas coisas, porque faz parte de que cada um de nós possamos nos localizar. Onde é que estamos? Onde eu estou agora? Em que tempo eu estou vivendo? Não é? Em que tempo nós estamos vivendo? Que Deus nos ajude, nos abençoe, e agora nós vamos orar, não é? Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem nos dado mais esta oportunidade para estarmos lendo a Tua Palavra, estudando a mensagem do Teu profeta, recapitulando coisas que nós já até ouvimos em outros tempos. Senhor Deus, eu peço a bênção do Senhor em favor dos meus irmãos, das minhas irmãs, das famílias, aqueles que estão enfermos, aflitos, desesperados, que a mão misericordiosa do Senhor, a compaixão divina do Senhor desça sobre cada família, cada lar, repreendendo a doença, repreendendo o demônio. A palavra do Senhor diz que o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas o Senhor disse: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Satanás, sai dos lares. Sai das famílias, sai dos corpos com as suas enfermidades, as suas doenças. Vai-te, Satanás, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, nós estamos chegando no fim aqui e nós pedimos a bênção do Senhor em favor de todos. Também não esqueçam de clicar no símbolo de joia assim, não é? De gostei. E também inscrever-se no canal e também ativar o sininho, né, que é um símbolo de um sininho, que é a notificação que irá para o teu e-mail quando nós publicarmos os vídeos. Os vídeos aqui estão sendo publicados, os cultos, na verdade, né, estão sendo publicados todas as terças e sábados no horário das 18 horas e 45 minutos. Mas nós temos também os salmos, que nós estamos gravando o livro de Salmos, não é? E somente no dia do culto é que não tem o salmo publicado, mas fora os dias do culto, então tem os salmos diários para você ler e ouvir e também alegrar o seu coração com o louvor. E assim, meus queridos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós voltaremos outra vez a estarmos juntos aqui por esta programação. Fiquem todos com Deus. Amém.